Fala galera, passando rapidamente só para a gente trocar uma ideia rápida sobre o jogo de ontem, LDU e Palmeiras, lá em Quito. Ontem eu vi o jogo, vi o primeiro tempo, né, a maior parte do jogo eu vi, e os 30 primeiros minutos ali, praticamente só deu LDU, o Palmeiras não jogou. LDU amassou o Palmeiras, empurrou o Palmeiras para trás, o Palmeiras não andou em campo praticamente. O time do Palmeiras exerceu uma marcação fraquíssima sobre a LDU, que ali pela esquerda tinha um canhotinho ali, um pretinho, que ficava fazendo um carnaval ali pela esquerda, coisa impressionante. E aí, bastava aquele cara simplesmente acelerar. Claro, estão jogando na altitude. Na altitude é mais difícil para quem não está acostumado a correr. Eu nunca joguei na altitude, é óbvio, né? A gente mora numa cidade, num estado que é ao nível do mar. Eu nunca estive fora do país, mas por relato de jogadores, de jornalistas, etc., que já estiveram lá, a gente sabe que jogar na altitude, e a altitude de Quito não é a maior de todas que tem na América do Sul, mas ainda assim afeta o rendimento de qualquer ser humano que não está acostumado com aquele tipo de ambiente. Mesmo assim, o Palmeiras não jogou rigorosamente nada no primeiro tempo. De novo, a altitude jogou a favor da LDU? Lógico que sim. Pela esquerda, o Palmeiras exerceu um tipo de marcação absolutamente frágil. O atacante ali pela esquerda da LDU, um pretinho como eu estava falando, ele fez um carnaval ali pela esquerda, ele passava como queria pelos marcadores do Palmeiras. Chegava na linha de fundo com facilidade, cruzava para o meio, cruzava por cima. E o goleiro do Palmeiras, com 2 metros de altura, Carlos Miguel, 2 metros e 4, poderia ser um jogador de basquete, um jogador de vôlei, e ele é meio estabanado, sabe? Ele é fraco, assim, tecnicamente falando. Ele tem uns movimentos técnicos muito fracos. Ele tomou um gol ali, o primeiro gol da LDU. Um chute a queima-roupa, sim, foi um chute a queima-roupa, mas a forma como ele foi na bola, não esticou os braços da forma correta como ele deveria fazer, como é normal, como manda o manual os goleiros fazerem. E realmente, assim, vendo o segundo jogo desse cara, desse Carlos Miguel, apesar do tamanho dele, tecnicamente ele é muito abaixo do Everton, que é o goleiro titular. E aí, a LDU se aproveitou disso. Se aproveitou que o Palmeiras teve um ataque insípido. No primeiro tempo, uma chance com o Vitor Roque, que chutou em cima do goleiro. O goleiro salvou ali rapidamente. Ali. No decorrer do primeiro tempo, só deu LDU. LDU massacrou o Palmeiras. No segundo tempo, ela administrou o jogo, né? O Palmeiras até chegou a ameaçar em alguns momentos ali, mas o Palmeiras não tinha uma organização que indicava que fosse conseguir pelo menos diminuir o placar, diminuir o prejuízo. Claro que tem um jogo aqui de volta, claro que vai ser na casa do Palmeiras, claro que vai ser no gramado sintético, onde o Palmeiras está acostumado a atuar. O que acontece é que esse prejuízo é gigantesco. Dos times brasileiros que jogaram contra a LDU nesta edição da Libertadores, só o Flamengo ganhou da LDU. Ganhou aqui e empatou lá de 0-0. No mesmo lugar onde o Palmeiras jogou. Lembremos que, inclusive, a LDU ficou na frente do Flamengo no grupo. Não podemos esquecer disso. E a LDU, caso a gente pegue a LDU na final da Libertadores, o Flamengo tem que abrir o olho porque esse time é bom. Esse time é bom, é rápido, leve. O ataque deles é leve. Tem 2 dribladores ali no ataque ali que são muito bons. O goleiro deles é muito bom. E é um time entrosado, apesar de ter muito pouco tempo do trabalho do Thiago Nunes. Thiago Nunes que já treinou o Botafogo, já treinou o Corinthians rapidamente, treinou o Atlético Paranaense, longo período de tempo. Mas o Thiago Nunes ele chegou recentemente. Tanto é que o treinador estava na LDU, quando a LDU jogou contra o Flamengo, era um outro cara. Sei que o Thiago Nunes entrou no lugar desse cara aí, e o Thiago Nunes conseguiu armar ali uma Arapuca para o Palmeiras, e o Palmeiras caiu feito pato na Arapuca. Claro, tem fator altitude? Sim, mas o Flamengo jogou lá também e, apesar dos sustos, o Flamengo passou incólume ali. E o Palmeiras ele vai ter que fazer um jogo assim, acertado, não vai poder nem pensar em tomar um gol, porque se tomar um gol vai ter que fazer 4 ou 5 para poder passar direto, vai ter que fazer 4 para poder empatar aí para os pênaltis. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo, galera, também é para comentar sobre uma coisa. O que me chamou a atenção, comentários dos jornalistas da mídia burguesa, da mídia putrefata burguesa, como eu costumo dizer, é que é impressionante como jornalistas, com raríssimas exceções, passam pano para o Palmeiras. Se o que aconteceu ontem com o Palmeiras tivesse acontecido com o Flamengo, nossa, a gente estaria ouvindo uma catástrofe acontecendo. A gente estaria pedindo a cabeça do Boto, do Felipe Luiz, do Bapes, a cabeça do Samuel Lino, até do Arrascaeta, do Pedro, do Bruno Henrique, até do Michael, que não tem nem jogado. Estariam, assim, querendo acabar com a Gávea, acabar com o ninho do urubu. Sabe, a repercussão seria terrível. Os jornalistas normalmente estariam falando horrores, cobras e lagartos do Flamengo, e aqueles famosos adestradores de plateias digitais que vocês conhecem muito bem, não preciso nem falar aqui os nomes, estariam falando horrores, que está tudo errado, que tem que mandar todo mundo embora, tem que começar tudo do zero, teria que reiniciar. O Flamengo teria que ser refundado, inclusive. E curiosamente, de toda essa galera que ouviu os comentários, o cara mais sensato, que não é jornalista, como eu, foi o Opina Porco. O Neto lá do canal Opina Porco, que
falou uma coisa exata, cara. Claro, o cara é torcedor do Palmeiras e fez uma análise corretíssima, muito enfurecido que ele estava, logicamente, né? Porque com 3-0 no lombo ninguém tem motivo para sorrir. Mas ele fez uma análise absolutamente certeira daquilo que foi o jogo do Palmeiras. Ou daquilo que não foi o jogo do Palmeiras. Mas os jornalistas da Globo, os jornalistas do UOL e de outros meios midiáticos, é impressionante como eles têm a capacidade de passar pano, de minimizar o estrago, de dizer, não, nem tudo está perdido, o Palmeiras já tem chance de se classificar. Sim, o Palmeiras tem chance de se classificar. Basta fazer 4 gols na LDU. Simples assim. Agora, não é tão simples assim fazer 4 gols na LDU, ainda que seja no campo sintético deles lá. Mas o que eu estou querendo dizer é, quando é o Palmeiras, é aquela famosa agenda positiva, sabe? Que as pessoas tentam minimizar os estragos, tentam passar pano, como o Neto sempre costuma dizer. E esse cara, o Neto, como eu estava falando, ele fez a análise mais coerente de todas que eu vi até agora, salvo de um ou outro jornalista. É impressionante como que a imprensa paulista e carioca trata o Palmeiras assim, como um bibelozinho, como porcelana, um jarro de porcelana que não pode ser tocado, machucado, não pode ser criticado acidamente. Ninguém falou quase nada da incompetência do técnico Abel Ferreira em organizar uma defesa que pelo menos saísse de lá com empate, ou pelo menos com 1-0 na conta ali. Ninguém falou nada do Abel Ferreira. Se fosse o Felipe Luiz, nossa, estariam chamando ele de estagiário, de um monte de babaquice. Para vocês verem que quando se fala do Flamengo, como eu estava falando no vídeo anterior, tudo tende a se maximizar. É impressionante, tudo no Flamengo ganha proporções gigantescas, catastróficas. Agora, que ontem o Palmeiras foi humilhado, massacrado, ridicularizado e que ele vai ter que jogar muito para ir para a final, não tenho dúvida. Nesse momento, a melhor situação dentre os 4 times que estão buscando a final da Libertadores é da LDU, a melhor situação de todas. Por mais que ela ainda vá jogar no estádio do Palmeiras, a melhor situação, pô, com 3-0 na conta, mano, lógico, de saldo, pô, você pode jogar tranquilo, você pode jogar nos contra-ataques, esperar o Palmeiras vir te atacar, coisa que ele vai ter que fazer, coisa que ele não costuma fazer com muita frequência, ainda que jogando no Senhor Delmiro, porque o Abel Ferreira é um técnico historicamente defensivo, apesar dele ter um ataque bom, Flaco Lopes, Vitor Roque, esses caras todos lá, Rafael Veiga, não tem um meio campo bom, mas ele normalmente, a estratégia dele parte da defesa em primeiro lugar. Então agora ele vai ter que mudar o modus operandi dele e talvez a LDU se aproveite disso. E o Flamengo, que se for para a final com a LDU, a gente tem que abrir o olho, porque o time dos caras é bom. Deixa aí o like de vocês aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Isso aqui é Flamengo.